Arroba, turma! Vocês estão bom ou não? Tô bom também. Obrigado por perguntar, minha plateia super, hiper, mega educada. Galera, estamos nós cá de novo, outra vez novamente. E trago novidades novas nesse episódio, viu? Tô cheio de pleonasmo hoje. Turma, você sabe que o ArrobaCast nasceu pra você, dono de food service, hamburgueria, restaurante, pizzaria, esfirreria, açaiteria. Esse podcast nasceu para dar voz a você, pro cara que já alcançou lugares que outros clientes também querem alcançar. Esse podcast é um oferecimento da Dalcol, nosso patrocinador master aí. Eu sou o seu co-host, meu nome é Elídio Dalcol Neto, seu host, na realidade. Hoje eu tenho uma co-host também, porque o participante é de peso. Então a gente, quando o cara assim é nível classe AAA, sabe o que é AAA? É 3A, grandão assim. Triple AAA. Isso é quase um choice mais. Vai pegando a referência, baby. Vai pegando a referência. Trouxe aqui Erica Frank, viu? Eu tô quase um American boy. Yeah, you are. Vamos fazer essa entrevista em Erica inglês? Frank, yes. Não vai dar não. Eu não sei nem falar o português direito, aí. Erica Frank, seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Me sinto mais seguro com você aqui hoje, viu? Então vambora. Ó, se apresenta pra turma aí, quem é Erica? Fala pra nós. Eu sou a Erica Frank, né? Não, o Frank. O Frank é por minha conta, tá? Eu sou designer gráfico de formação, né? Tenho a Orange, que é uma agência de marketing digital, muito focada em mídias sociais. E tô aqui hoje com o Elídio para poder fazer esse podcast incrível aí com a super presença do Rafa. Vamos falar mais da Orange antes de apresentar o homem. Vamos. A Orange é Vamos lá. uma agência que cuida mais basicamente de restaurantes, Grande maioria dos nossos clientes são focada ali um pouquinho área de nichada. food service, Pô, que isso. bacana, Ou que é bacana. restaurante, tem pizzaria, tem gelateria, tem um Legal. pouquinho de tudo aí do Qual que é o Instagram da universo do Orange? food. É o @orangedesign_. @OrangeDesign. Turma, ó, é desse jeito que tá escrito, ó. Orange Designe, Sim. viu? Ó, vou deixar de moagem aqui, vou apresentar o nosso convidado hoje. Primeiramente, queria agradecer você pelo seu tempo, por, enfim, ter palestrado lá no evento também. Esse episódio só tá rolando, gente, por conta do Food 360. Mas, Elite, o que é Food 360? Meu amigo, se você não sabe o que é Food 360, você tá sem internet. Acabou o pacote de dados, não é possível. É simplesmente o maior evento de food service do Espírito Santo. O maior evento para food service, para o Capixaba. O único evento que teve uma segunda edição. E vamos continuar batendo esse recorde? Com certeza. Olha, Em breve tem mais. Aqui eu não minto para os meus telespectadores. Vou falar para vocês. Nós estamos em 4 fazendo esse evento. O Marcelo Liana, que é dono do Divino Botequim, mentor também. Foi o fundador, foi o idealizador desse evento. A esposa dele, que é a Erica Frank. Eu, Elídio Dalcol, com a Dalcol. E o Daniel com a Lumo, tá? O Daniel do Cavendish. Vamos ser sinceros com essa turma? Bora. Poucos dias antes do evento, o que a gente falava? Nunca mais. Nunca mais. Você tá doido? Deus me livre. Eu falei pra minha mulher o seguinte, que eu fizer de novo, você pode me bater, você me amarra em casa, me interna. Mas, turma, muita dedicação, muitas horas, não poupamos empenho, não poupamos esforços, hora, cabelo, dinheiro, nada, não poupamos nada. Psicológico, emocional. Mas fizemos uma baita de uma entrega. Eu queria que você entrasse agora no Instagram do Food 360. Imersão Food 360. Você tá doido? Foi um trem de doido, assim. Eu não consigo te explicar com palavras sem você ver o trem lá. É só vivendo. Só vivendo. Então, ó, a gente só tá gravando esse podcast porque teve esse evento e a gente tá aproveitando os palestrantes de fora do Espírito Santo, de São Paulo, do Brasil inteiro, para gravar essa temporada, tá? Então, não foi um trem muito planejado, como esse tombo que aconteceu aqui agora, tá? Não foi, mas quem sabe faz ao vivo e a gente sabe, bebê. Então, vamos lá. Meu querido, muitíssimo obrigado por você ter vindo. Rafael Polacchini, tá? Seja bem-vindo ao ArrobaCast. Por favor, apresente suas credenciais. Obrigado, Elídio. Obrigado, Érica. Prazer estar aqui com vocês. O Food 360 entregou tudo, foi um evento incrível.
Quem não viu, eu recomendo. Vai lá dar uma olhada no Instagram. E ano que vem, por mais que eles disseram que não vai ter outro, muito provavelmente vai ter mais, porque quando o negócio é sucesso, tem que continuar, né? Isso aí. Eu sou o Rafael Polacchini, eu sou CMO, diretor de marketing, já fui consultor de marketing também. Eu digo que eu tive muita sorte, porque eu tive o prazer de liderar grandes marcas, trabalhar com grandes empresários. Trabalhei no Grupo Habib's, trabalhei no Grupo Madeiro. Atualmente eu sou diretor de marketing na WeCoffee. A WeCoffee é uma rede de cafeterias de São Paulo extremamente disruptiva, criativa, inovadora, que faz muito sucesso na internet. Mais famosa. Acho que é a mais famosa. A gente tem 15 lojas, estamos em expansão. Graças a Deus, um negócio que está dando muito certo. E um prazer estar aqui, falar um pouquinho com vocês de food service, contar um pouquinho dessas experiências, enfim, vamos ver o que a gente pode agregar ainda mais para essa turma, que certamente tem conhecimento bom aqui na área. Massa demais. Cara, só marca pesada aqui, né? Habib's, adoro o Habib's. Por favor, Habib's, volta pro Espírito Santo. Pois é, abandonaram a gente aqui. Volta. Eles mandaram um WhatsApp lá. Volta! Fazem falta. Amor. Por favor, Habib's, volta. Faz falta, né? Faz falta. Madeiro, sou fã de paixão, né? Minha área, hambúrguer, então não tenho que discutir. E coffee, quando a gente vai pra SP, tem que dar uma parada obrigatória lá. É muito bacana. Parabéns pela trajetória aí. Cara, Obrigado. Seja bem-vindo novamente, né? Vamos começar aqui essa sabatina. Bora lá. Pra quem ainda não te conhece, né? Deixa seu Instagram. Eu vi que você é um cara meio low profile. Eu sou meio low profile. Posso considerar assim? Eu passei muito tempo trabalhando mais do que comunicando para os outros. Faz parte. Eu sou low profile, mas eu adoro uma conversa. Então, tem meu Instagram, tem o LinkedIn. Quem quiser uma dica, ontem na saída do evento a gente conversou bastante ali com alguns participantes. Eu acho que é sempre positivo continuar essa conversa. Estou super à disposição para tirar dúvidas, dar alguma dica, enfim. Vamos lá bater um papo. @ Rafael Polacchini no Instagram e no LinkedIn é Rafael Polacchini também. Show de bola. Rafael, conta mais pra gente aí como foi a sua caminhada, né? Até você virar essa referência de marketing que você é pro meio do food service. Como que foi trilhar esse caminho aí até você chegar nesse posicionamento? Assim como a Érica, eu sou designer gráfico de formação. Ah, não sabia! Verdade. Que legal! Eu entrei bastante cedo no Grupo Habib's, entrei como designer. No último ano de faculdade, aí eu desenvolvi carreira, né? Fui trabalhando com comunicação, liderei a agência in-house que o grupo tem, sempre ligado à criatividade, comunicação, propaganda de uma forma geral, e o tempo foi passando, eu fui expandindo um pouco a minha carreira, foram surgindo oportunidades, enfim, tive uma trajetória de crescimento, e eu passei aí basicamente os meus últimos 18, 16 anos cuidando de grandes marcas, né, trabalhando essas marcas no dia a dia, e eu acho que no fundo, a maior faculdade que a gente tem é realmente a mão na massa, é se jogar nas coisas. A gente erra bastante, acerta muito, né? Sempre precisa acertar mais do que errar e Sim. Se errar, corrigir rápido. Mas foi uma trajetória longa, quase 20 anos de food service e trabalhando bastante com esse setor que é desafiador, mas ao mesmo tempo é apaixonante. Ele é viciante, né, cara? viciante. Eu vejo que a galera que entra, assim, é muito difícil de sair, muito difícil. Parece que pega na veia, né? É verdade. Você falou uma coisa sobre o conhecimento empírico hoje aí ser muito valorizado, cara, eu concordo plenamente. Óbvio que toda formação acadêmica, ela tem seu valor, ela tem a sua diretriz, ela é um ambiente perfeito, mas hoje, no nosso mundo atual, 2026, o conhecimento empírico é que é remunerado, né? É isso. É isso. O conhecimento técnico é importante, bagagem, estudar. Acho que um diferencial que a gente vê lá em todos os participantes é que quem está buscando conhecimento sempre está um passo à frente, porque é passo a passo e isso é uma jornada. Sem dúvida é muito importante, mas eu acho que a gente sempre tem que aliar um pouco de prática com teoria. A gente não pode ser extremamente teórico, pouca ação, que eu acho que aí a gente perde a oportunidade de se conectar com as pessoas, de entender a verdade das coisas, e é nisso que eu acredito, sempre trabalhando, sempre buscando o melhor, e foi assim que eu tô nessa jornada aí já tem um bom tempo, não parece, porque eu sou jovem, mas eu tô nessa jornada já tem um bom tempo. Deixa eu ser um pouco indelicado antes da Érica fazer as próximas perguntas. Você é jovem quanto? Eu tenho 40 anos. 40 anos? Quarentão.
Rapaz, rodou bem demais. Não é, menino? Oh, pai do céu. Nunca gostou de balada, não ingeriu álcool. Já gostei. Não, tá bem demais, aí. Agora é família, né? 2 Ah, filhos também tá. dá umas rugas de vez em Meu quando, amigo, uns se eu cabelos chegar- brancos. Tá muito. Se eu chegar com 40 anos do jeito que você tá aí, ó, eu que rodei muito sem óleo, nossa. Rodou murcho, né? Como Rodei, dizem. rodei. Eu trocava óleo sempre quando já passavam muitos quilômetros. Tá certo. Érica, é com você, minha amiga. Eu queria saber de você, que passou por essas marcas aí tão grandes, né, de peso. O que você identificou nessas experiências que essas marcas têm em comum para ter uma marca forte, assim, para ter um posicionamento forte? O que todo mundo faz ali que converge para ter uma presença forte em uma marca que todas elas estão aí já há anos no mercado, né, muito bem posicionadas? Bom, eu acho que, primeiro, uma marca forte, normalmente o que ela tem de uma maneira bastante natural é um DNA, um diferencial, né? Trazendo um pouco da minha jornada, da minha experiência, a WeCoffee é uma rede de cafeterias extremamente disruptiva, inovadora, que tem a inovação e a criatividade no seu DNA, que o público gosta disso. E a partir daí a gente entende exatamente o que a gente precisa fazer para essa marca ir prosperando. O Habib's é uma rede de grandes volumes de clientes, milhões de pessoas, né? Cara do Brasil, uma marca bastante popular, bastante brasileira. O Madeiro já é uma rede mais high quality, que tem a qualidade acima de tudo, é um lugar mais premium, que está, acima de tudo, preocupado em oferecer uma experiência bastante elevada para os seus clientes. Então, quando a gente tenta traçar, né, uma linha comum, aí, um fio condutor, eu acho que toda marca ela nasce de um DNA e de um diferencial. Eu acho que esse é o grande poder de marcas fortes. Logicamente, depois tem uma série de desafios. Não é fácil construir marca, não é fácil fazer comunicação, não é fácil se adaptar a diferentes contextos, mas eu acho que construção de marca também é sobre escolhas. E a gente consegue ver em diferentes marcas do setor, até em outros setores que não o food service propriamente dito, que a marca parte de um diferencial, de um DNA, e é isso que eu acho que define melhor o que faz uma marca forte. Você precisa ter a sua crença, seus valores, seu propósito e construir isso de uma maneira bastante impactante. Certo. Nossa. Quando a gente fala de marketing, a gente percebe que muita gente assusta, né? E acha que às vezes é coisa para só quem é muito grande. A gente que estava lá no Food 360, com vários pequenos empresários, microempresários, né, empreendedores individuais. O que você tem para falar para essa galera em relação do marketing para os pequenos também, né? A importância disso, para as pessoas não acharem assim, não, eu não vou investir em marketing, não vou fazer porque é muito difícil, é muito caro, é só para quem é muito grande. O que você diria para essa galera? Eu acho que, primeiro que marketing é uma coisa bastante abrangente. Tem muitas formas de aplicação de marketing. Acho que cada ponto de contato, cada detalhe da jornada do cliente acaba sendo marketing, porque no fundo é sobre construção de imagem, construção de reputação, geração de valor, como é que você agrega qualidade à percepção das pessoas, como é que elas te enxergam melhor, né? E eu acho que isso não tem tamanho de negócio, na verdade, porque na maioria das vezes um negócio ele nasce olhando para uma dor, para uma oportunidade de negócio. E por trás dessas dores e oportunidades sempre tem as pessoas. E pessoas são emocionais, pessoas são capazes de terem percepções diferentes. Então, eu acho que marketing está em tudo que a gente faz, principalmente no food service, porque é uma experiência de alimentação, mas é uma experiência que tem a ver com o ambiente, tem a ver com o serviço, com o atendimento, tem a ver com a embalagem, no caso de um delivery, tem a ver com uma série de coisas que transformam isso numa experiência multissensorial, que eu costumo dizer. Eu falo muito que marketing é tudo que o cliente vê, tudo que o cliente toca, tudo que ele ouve, tudo que ele sente. Então, na minha opinião, marketing é a soma de pequenas coisas que formam um propósito, que tornam isso uma mensagem marcante e impactante, e que você deve começar isso mesmo antes de abrir o seu negócio, naquele momento que você está pensando, para que existe o meu restaurante, né? Qual é a dor? Qual é a oportunidade de negócio? Esse conceito ali. Criando o conceito, exatamente. Não necessariamente marketing é comunicação. Acho que esse é justamente um olhar que acaba pegando uma fatia
e não o todo, né? Então, eu acho que, independente do seu tamanho, marketing é sobre se conectar com as pessoas. Então, você precisa se conectar com o seu cliente, seja na conversa que você bate um papo ali no balcão, sendo você o dono, com a barriga no balcão, recebendo os clientes, seja num conteúdo no Instagram, ou seja de qualquer outra forma. A forma ali da mensagem, né? Exatamente. Exatamente. Ó, a gente fala muito sobre erros e acertos aqui, né? Até mesmo por conta das mentorias, por conta da Lumo, por conta de tudo que a gente vive. Na Dalcol também sou muito requisitado para opiniões, por conta do tempo ali que lida com food service. Eu sempre falo que aprender com o erro dos outros é a forma mais barata de se crescer, né? Aprender com o erro da gente é um pouquinho mais caro, né? Aonde a maioria, onde você vê, onde você enxerga, na sua opinião, o Polacchini, que os restaurantes erram quando acham que estão fazendo marketing. A gente falou que marketing está em tudo. Marketing é um todo. São várias coisas bem pequenas. Mas aonde você erra quando... Oh, meu Deus, gaguejei. Não precisa cortar, não. Onde você enxerga que o restaurante erra achando que está fazendo marketing? Eu acho que um dos erros clássicos que eu costumo ver é entender que comunicação e propaganda é o todo, né? E na maioria das vezes, quando esse é o critério, você acaba usando referências demais, se inspirando demais em trends que você vê no Instagram, e você acaba fazendo muita espuma, mas não tem muita profundidade. Às vezes você consegue alcance, às vezes você consegue impacto, às vezes você vê um vídeo viralizar, né? E você está comemorando views. Mas acho que a pergunta que fica é, depois dessa pessoa ter visto essa comunicação, seja uma viral, um conteúdo que você fez para a tua rede social, qualquer que seja a comunicação, o que essa pessoa sentiu sobre a tua marca depois dessa comunicação, né? E isso pode ser através de uma conversa, isso pode ser batendo papo com os clientes. Eu sempre defendo muito de conversar com os clientes. Quando você senta à mesa e conversa com os clientes, muitas vezes você descobre aquilo que mais agrada, aquilo que você poderia deixar de fazer porque não tem tanta relevância. Então, eu acredito que um erro clássico é entender que marketing é somente comunicação, né? E aí eu até puxo um segundo ponto, que eu acho que está um pouco ligado a isso e até mesmo ao que nós falamos na pergunta anterior. Eu acho que a gente, como food service, precisa se desafiar a encontrar um diferencial. Volto a dizer, você, quando comunica, quando você investe em mídia, quando você garante que aquela pessoa viu a comunicação que você gostaria, será que você está comunicando o diferencial de maneira clara? Será que esse diferencial está atrelado ao que esse cliente julga importante? Ao que faz ele tomar uma decisão, ao que faz ele ter uma preferência por marca, ao que faz o que a gente chama de consideração, né? Estou saindo para comer ou vou pedir um delivery, quais são as marcas que vêm na minha cabeça? Sim. Quais são as marcas que... Porque a gente muitas vezes conhece muita marca, as marcas são conhecidas. Às vezes a gente até tem alguma familiaridade. Eu sei o que ele vende, eu sei talvez assim o que eu vou encontrar lá, pouquinho do que eu vou encontrar. Às vezes eu já consumi, às vezes não. E aí quando eu já consumi entra muito o poder do será que eu gostei, né? Como foi a experiência? Então, para você conquistar a preferência num ramo que tem muitas marcas, muita concorrência, muita possibilidade, muita variedade de uma forma geral, é importante você estar sempre, de uma maneira estratégica, construindo os seus diferenciais. Sim. Comunicar por comunicar, muitas vezes não vai te levar onde você gostaria. Então, acho que esse também é um papel, é um ponto bastante importante. Bacana. E, por fim, eu acho que eu também vejo... muitas vezes, bons segredos bem guardados, que eu costumo dizer. São redes boas, produtos maravilhosos, ambientes super acolhedores ou interessantes e que ninguém sabe, porque falta forma, porque falta comunicação. Isso acontece mais vezes do que a gente pensa, tá, gente? Não é raro. Quantas vezes você já ficou sabendo de uma portinha que tem um restaurante top, com a comida top, e assim, o cara às vezes é até difícil de achar ele no Google DS, lá no Maps, no Instagram, lá, né? Você vai por indicação do amigo, ninguém mais sabe achar endereço hoje por indicação, né? Não, na Casa Amarela você vira direito, na segunda rua vai ter uma portinha roxa lá, esquece. Acabou, a pessoa para lá no Japão. É muito mais comum, tá, do que a gente pensa. Cara, que
Muito obrigado pela elucidação. Pô, Só até trazendo claro. um exemplo, tentando contribuir, né? A gente faz muita collab na WeCoffee. Já fizemos collabs com grandes marcas globais, infantis, como nós estamos com Harry Potter agora. Já fizemos collab de lançamento de carro, de lançamento de série, no streaming, enfim. E uma curiosidade é o seguinte, a gente entende que o público gosta dessa experiência, das novidades, de biscoitar alguma coisa no Instagram e provar, né? A gente entende que esse é um diferencial que a gente faz muito bem e que é importante para as pessoas. E a gente comunica isso de uma maneira bastante estratégica, com bastante apelo. E quando a gente consegue essa simbiose entre estratégia, comunicação, público, eu acho que o resultado é muito positivo. Eu contei um pouco disso ontem. Quando a gente lança uma campanha dessa, os nossos 10 itens mais vendidos, eles são praticamente todos alterados. Hoje a gente tem 7 produtos Harry Potter que estão entre os nossos 10 mais vendidos. Então, o que eu quero dizer com isso? Não importa o tamanho da marca, o tamanho do restaurante. Quando você entende o que é bom para o seu público, quando você faz isso melhor do que a concorrência e você consegue comunicar isso de maneira efetiva, o resultado vem. E eu acho que é muito nessa linha que eu trago essas 3 dicas, né? Tenha um diferencial, não entenda marketing só como comunicação. Para a gente fazer uma collab como essa, a gente pensa na embalagem, a gente pensa no storytelling, a gente pensa na receita do produto, a gente pensa em tudo porque essa experiência é multissensorial. E acaba que a própria collab se torna só a pontinha do iceberg, né? Para todo o back-office que vocês mudam ali. Bacana ela demais. reforça o que a gente já é, ela Sim. não cria uma outra vertente. Pô, que legal. O Rafael, a grande maioria do nosso público aqui no podcast são clientes da Dalcol, são clientes que não são da Dalcol e logo vão ser, mas é aquela galera que está começando, né? Eu volto a provocar isso em todo o podcast, eu gosto de provocar esse público, porque a gente gosta de ajudar essa turma que está no início, para ela rampar ali, enfim, de qualquer forma. A minha próxima pergunta seria para essa turma, direcionada para essa turma. Existe um momento certo, talvez de faturamento, talvez de amadurecimento, talvez de tempo de loja, a qual o cara tem que investir uma porcentagem em marketing, ou o cara já tem que nascer pensando em marketing, mesmo naquele momento de sobrevivência ali do início? Perfeito. Qual a sua visão sobre isso? Eu acho que para conseguir passar de bacana, você separar em 2 partes, né? A parte mais financeira e a parte do marketing que está em tudo que o cliente vê. Eu acho que falando financeiramente, eu recomendo desde o início. Eu conheço muitas marcas, muitos negócios e na grande maioria dos casos, um percentual do seu faturamento é dedicado para marketing. Ou seja, se é 2%, 3% ou 4%. Algumas Você tem redes... esse parâmetro de mercado? Adoro parâmetro de mercado. As grandes redes, principalmente de franquia, giram entre 3% a 5%. Tá. O que é bacana é entender que marcas que trabalham mais marketing, às vezes, vão até 5%. Marcas que trabalham menos vão até 3%. Isso não quer dizer que existe o certo e errado. Sim. Às vezes você tem uma estratégia de precificação que te permite chegar até 5%. Às vezes você tem uma estratégia de competitividade e realmente esse é um fator crucial para o teu negócio, você pode ficar em 3%. O que eu realmente recomendo é que marketing seja core business. Onde a gente está no food service, que é um negócio de pessoas, é um negócio de experiência. Eu acho que quem não tem um olhar para marketing acaba ficando um pouco para trás, porque no fundo, opções não faltam e é um mercado competitivo e você precisa se diferenciar. Né? Isso tem a volatilidade do ano também, né? Tem. Eu posso começar ali com épocas, ou inverter também, né? Usando 1%, depois eu vou mais agressivo para 5%, depois eu volto para 2%. Óbvio que o cara tem que ter um controle financeiro maior. Sem dúvida. Já não estamos falando daquele meu primeiro público lá, não. Mas lá na Luma a gente usa isso dentro do iFood em relacionado à sazonalidade da semana, né? Perfeito. Na Dalcol eu uso isso porque tem épocas para mim que são maravilhosas e tem épocas para nós que são ruins, né? Então a gente vai balanceando, mas eu tenho um budget anual para usar. De acordo com o meu BP lá, de acordo com a minha projeção de faturamento, eu tenho a porcentagem, mas tem meses que eu extrapolo propositalmente, obviamente, já programado. E tem meses que eu falo, cara, preciso dar uma descansada aqui no marketing para gerar caixa para outra
Perfeito. Tem uma feira em tal data, tem um Food 360 que a gente precisa investir uma grana violenta, que vai gerar um resultado de autoridade ali, vai ter um momento bom com os clientes, enfim. Inclusive, até pegando o gancho, acho que vale comentar, Claro. essa visão de investimento, né, de ritmo de investimento, seja semana a semana, mês a mês, eu acho que ela também tem por trás uma tática importante. Eu costumava dividir o calendário das marcas que eu trabalhei e ainda trabalho em termos de estratégia. Eu costumo dividir entre meses de alto fluxo de clientes, novembro, dezembro, janeiro, dependendo do perfil, da localização, se é mais turístico, se é mais shopping, ou se é mais comercial, muda um pouco. Janeiro não é regra para todo mundo, mas novembro e dezembro é alta sazonalidade. Independente se o cara tá Independente, né? na praia ou no interior, Exato. os grandes centros do interior. Julho sempre também foi um mês de férias importante, principalmente para quem tem presença em shopping ou em regiões turísticas, como eu disse, e tem tem períodos, de baixo fluxo. Tem meses que são desafiadores todos os anos. Fevereiro é desafiador todos os anos. Agosto é desafiador. Agosto não, desgosto. E o que eu costumava fazer? E tem os outros meses, né? Então, assim, de maneira prática, uma coisa que eu sempre gostei de fazer é definir o papel das campanhas. Então, num momento de alto fluxo, exceto se você tem vacância no teu negócio, você tem um salão enorme e você não está com o salão cheio, cada caso é um caso, mas eu costumava sempre focar em estratégias que a gente chamava de qualificação de vendas. Na prática, ticket médio. Significa que eu vou ter um grande fluxo de clientes, eu não preciso ter uma estratégia, um investimento de marketing para atrair mais fluxo, mas eu vou pensar em qual produto que eu vou lançar. Maravilhoso. O que eu vou estar trabalhando na estratégia de vendas, de mix menu. Como que eu vou montar o meu cardápio da alta sazonalidade? Como que eu vou trabalhar meu colaborador? Eu defendo muito sobre planos motivacionais. Eu acho que eles têm capacidade de mudar o resultado da empresa. Sim, concordo. Colaboradores motivados em vários aspectos. Desde a cultura, da satisfação, mas também financeira, porque todo mundo tem seus sonhos e seus objetivos. E épocas de baixa sazonalidade, eu também não gostava de gastar dinheiro tentando fazer campanhas de fluxo de clientes, porque em alguns casos eu passei por experiências que a mídia não performa. Você fica se perguntando por que não deu certo. A verdade é que não deu certo porque o momento do consumidor, o contexto é desafiador. O cara está em fevereiro pagando matrícula, material, IPVA. Carnaval e ainda no meio da o cartão de crédito do Réveillon. Menos dias úteis, menos dias úteis. Tem muito menos. empresário no Brasil, vai pagar 30 dias de conta, vai faturar 28. Então, eu acho que esses momentos requerem algum cuidado. E momentos que são meses naturais, você consegue desenhar uma estratégia um pouco mais plural nesse sentido. Então, acho que super pertinente o ponto sobre investimento é, obviamente, um budget anual, muito provavelmente algo que está ligado à tua saúde financeira, à tua margem, ao teu faturamento, como um percentual, mas não necessariamente você usa todos os meses e de maneira igual. E ainda voltando na pergunta de qual o momento, né, de ter marketing, eu volto a dizer, para mim, é desde o dia zero. E não é puxando a sardinha, não, pro lado dos marqueteiros, embora seja uma das profissões menos admiradas no Brasil, porque todo mundo correlaciona isso com pegadinha. Nós estamos juntos, colados. Vendedor também não gosta. O gosta de 70%, a Black Friday, enfim. Mas eu acho que negócios que nascem com DNA de marketing, seja pelo fundador, seja por já ter isso no dia zero, ela nasce muito conectada com os desejos das pessoas, que é o que eu sempre bato. Ela vai ter até um feedback mais rápido, ela vai do que ter um funciona feedback, do que não funciona. Exatamente. Então, quer uma dica de marketing básico, você está pensando em montar um negócio ou já montou, é novo, vai conversar com seus clientes ou com os clientes da concorrência. Por que eles vão lá? O que eles mais gostam? O que eles não gostam? O que faria eles pararem de ir lá? E começa a organizar isso. Porque, no fundo, é sobre desejos, é sobre necessidades, é sobre uma dor. Então, volto a dizer, talvez você comece a fazer marketing no dia que você está com papel e caneta idealizando o teu negócio, mas a primeira peça de comunicação ela vai nascer bem depois. Só que quando ela nascer, você já refletiu muito sobre os seus diferenciais. E eu acho que uma outra coisa também que é importante quando a gente fala de marketing busca alguma coisa para você ser muito bom.
que é importante para as pessoas e que você faz melhor que a concorrência. Porque sem diferencial você vai ficar no oceano vermelho. Você vai ter que cobrar menos, Sim. você vai ter que Sim. sacrificar a tua margem, você constrói menos valor e aí você é muito mais refém de estratégias comerciais agressivas e que a gente sabe que nem sempre é o melhor dos mundos. Cara, muito rico, muito obrigado. Tô aqui hipnotizado em ouvir você falar. Essa pergunta não estava no roteiro, tá? Sobre os meses ali, mas confesso que eu até anotei aqui para perguntar, porque isso é uma dúvida até para dar o call. Cara, eu acelero na baixa ou eu acelero na alta? Eu potencializo mais a alta? Cara, se é uma dúvida na minha cabeça, pode ter certeza que tem uma dúvida na cabeça acho da que galera, de de todo mundo também. Tem sim. Mas, cara, obrigado até aqui. Meu Deus do céu, já tô anotando tudo aqui, tá? É contigo, Érica. E Rafa, falando nisso ainda, né, de quando investir no marketing, da importância do marketing, desde ali do embriãozinho, né, dos negócios, a gente tem muitos empresários que fazem tudo, né? O cara é o financeiro, ele é o RH, ele que contrata, ele que faz compra, ele que recebe e ele que faz o marketing também. Quando você acha que não dá mais para o cara tocar a parte do marketing sozinho? Assim, quando você acha que é importante ele ter, que seja uma agência, uma empresa, uma pessoa que vai estar lá com ele, ajudando a construir, a estar atualizado para o que está rolando nas redes sociais, como comunicar. Quando que você acha que a gente poderia talvez falar para esse público, olha, é importante você ter mais alguém que tem mais domínio do assunto, até para você cuidar talvez de outras questões que o empresário domina mais? Olha, tentando trazer de uma maneira simples, né? Você arruma teu filho para sair da maternidade, né? Você não começa a arrumar o seu filho quando ele vai para o aniversário de 1 ano, de 2 anos, ou quando ele cresce muito para sair mal arrumado de casa. Logicamente, isso é um paralelo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que o ramo de food service aí tem muito a ver com a percepção de qualidade, de confiança, com alguns atributos que são importantes, inclusive de custo-benefício, né? A gente sabe que não é um ramo fácil, as pessoas comparam preços, é difícil a jornada de decisão. Então, eu acho que algumas coisas, assim, eu volto a dizer, eu acho que uma armadilha que acontece, ainda na linha de talvez os marqueteiros não serem os profissionais mais admirados do Brasil, é que de técnico de futebol e marqueteiro, todo mundo tem um pouco. Né? É verdade. Meu Deus. Muito verdade. Muito verdade. E, cara, você não costuma levar o teu filho em alguém que viu um vídeo sobre medicina. Você leva o teu filho num médico. Sim. Né? E, então, eu acho que, de certa forma, assim, ponto 1, eu acho que desde o momento 0, vai da sua realidade financeira. Pô, só tenho dinheiro para contratar um fotógrafo, mas a apresentação dos meus produtos é prioridade. Eu vou trabalhar uma fotografia. Pode ser em camadas, Pode né? ser em Porque, assim, camadas. em outras áreas, Polaquini, a gente, como empresário, e o bom de fazer evento, bom de apresentar podcast, bom de ter consultoria, é que a gente não nasceu vendedor disso tudo, né? A gente fez primeiro para construindo. Nas outras áreas, a gente percebe isso quase que naturalmente, ou a área te enforca. Cara, preciso... quando que eu devo contratar o RH? Meu irmão, quando você fala assim, não dá mais. A área te enforcou. Quando eu devo contratar o financeiro? Quando você não der mais. Agora, o marketing já é um pouco mais difícil do cara identificar no feeling, né? É difícil. De quando que ele precisa. Realmente, ele precisa desde o marco 0. Mas e aí? O departamento não espreme ele, porque não existe departamento. Sim. Concorda? Concordo. Então, assim, ele vai, igual eu tô na mesa aqui, empurrando com a barriga. Então, essa sua percepção de quando que o cara deve chamar ajuda em camadas, cara, pra mim já deu uma visão assim, galera, papel e caneta. Papel e caneta. Exato. Você é uma jornada na prática, porque são tantos pontos de contato, tanta coisa para você olhar em marketing. E marketing também pode ser endomarketing, a forma como eu atendo o telefone, a forma como eu recepciono o cliente, como eu treino a minha equipe, o que eu oriento eles a fazerem. Então, voltando, eu acho que assim, em restaurantes, algumas coisas são muito importantes. Rede social é fundamental. Rede social, você até pode ser criativo, você pode ter o dom e pode dar certo, mas trate como uma
é atividade profissional. Sim. Se Como uma você tem ferramenta, exatamente como uma ferramenta, você não bota, volto a dizer aqui trazendo um paralelo, uma pessoa que não conhece nada de finanças para tocar o financeiro. Concordo. Lá Uhum. provavelmente você vai ver em números um erro que você pode cometer. No marketing, muito provavelmente você não vai ver nos números o erro que você cometeu. É até mais difícil essa Você percepção. pode estar perdendo potencial de crescimento, de construir uma Cara. imagem com mais valor De e aumentar tudo um mais. ticket médio, Exato. né? Então, eu acho que, assim, nessa linha de camadas, no momento zero, eu acho que também é muito importante, né, os profissionais de marketing, agência, eu acho que tem a capacidade de fazer o empresário pensar com Uhum. boas perguntas, né? Entender um pouco de análise de concorrência, entender um pouco de análise de tendência, de mercadológica, Pontos fortes, pontos Exato. fracos. O empresário, muitas vezes, ele tem aquilo que é só dele. O pulso do negócio. Feeling, a o coragem. feeling, a Uhum. coragem. Só que, quando você soma uma visão profissional a isso, e eu não estou dizendo que não possa ter gente que teve alguma experiência negativa. Porque tem gente, sim, como em qualquer setor, que está a fim de ganhar uma grana e não está comprometido com o negócio. Mas o fato é, quando você encontra uma agência, né? Acho que como a Orange aqui, que faz um trabalho brilhante, e a gente consegue apoiar essas marcas a florescerem, Sim. a extrair aquilo que já é verdade, aquilo que os clientes gostam. As verdades, muitas vezes, que eu falo da marca, se você fizer isso no dia da inauguração, inclusive, eu sempre recomendo o restaurante inaugurar de um jeito bacana. Uhum. Tem que ter alguma coisa que chame a atenção. Sim. Porque em marketing, às vezes, você também precisa de bons momentos e bons contextos. Inauguração é um baita bom momento Uhum. para construir marca, para dizer o que você veio, quais são os seus diferenciais e, eventualmente, também você vai entrar num ramo competitivo. Pô, eu vou criar uma hamburgueria, Tem que fazer uma bagunça. tem um monte de hamburgueria. Primeiro, o que você vai falar que vai convencer as pessoas? Não, o que você vai falar, não. O que você tem, melhor dizendo, que vai você não convencer é- as pessoas a deixar de comer o hambúrguer. Você É, não Que é só elas já mais um. comeram. Você não é só é. mais um. Segundo, como é que você vai criar um impacto para as pessoas realmente te notarem nesse contexto e evoluir nesse sentido? Então, acho que dia zero, se você vai criar algo novo, como que você conta isso, né? Eu tive a sorte de trabalhar com grandes agências de propaganda e com agências também que trabalham com pequenas e médios empresários. Eu acho que o que é muito comum nos dois casos é que a comunicação, a estratégia de marketing, ela não é uma receita de bolo e ela, na maioria das vezes, é um processo de descoberta. Descoberta desde a hora que eu sento e converso com o cliente, o que ele gosta, o que ele não gosta, o meu cliente e o cliente da concorrência, e eu começo a entender isso. Se você tiver, perdão, se você tiver um orçamento e puder fazer uma pesquisa, ótimo. Mas você não precisa ter orçamento para sentar e entender as Sim. motivações das pessoas. Então, acho que bolar isso desde o início, resolver essas dores, entender as Maravilhoso. oportunidades e mergulhar de verdade nisso, acho que o empresário ele tem que entender que o marketing é uma ferramenta importante e que valor de marca, imagem de marca, reputação, não é acessório. É praticamente vital para esse jogo que a gente joga. Muito É bom. num universo de tantas marcas, de tantos restaurantes. Sim. Tem que ter uma marca forte, tem que ter uma coisa assim consolidada, né? Pra se É isso. diferenciar. Concordo. Rafael, eu gosto muito do seu posicionamento, de falar em posicionamento. Gosto muito dele, inclusive, tá? Você bate muito nessa tecla de que posicionamento não se cria, ele se revela. Inclusive, a gente ouviu isso na palestra ontem, né? Eu já te acompanho há um pouco de tempo e isso foi reforçado lá. Cara, explica um pouco pra nós, pra quem não estava lá no Food Service, como se do zero, cara. Quando eu falo que um bom posicionamento revela verdades que já existem na marca, eu acho que isso é muito verdade, principalmente para o pequeno e médio empresário que está numa jornada de crescimento. Porque a gente precisa falar sobre diferenciais, e diferenciais é aquilo que o empresário, na maioria das vezes, ficou com a cabeça no travesseiro
pensando o que eu vou fazer que vai ser muito legal. Pô, eu vou fazer essa marca aqui, esse negócio, e vai ser um sucesso por causa disso, porque eu só uso ingredientes de qualidade, porque minhas receitas são orgânicas, porque eu tenho uma solução para um público saudável que está na rotina do dia a dia, ou eu tenho uma rede de frutos do mar aqui maravilhosa, pensado para o turista que quer chegar aqui, quer comer uma comida regional. Então, como é que você quebra esse elo, essa corrente, na hora de desenhar um posicionamento de marca? Na maioria das vezes, você está construindo algo que não é verdadeiro e aí tem tudo para dar errado. Então, vou dar um exemplo, pegando aqui essa minha visita capixaba. Você tem um restaurante, uma rede de frutos do mar, com tempero bem regional e que, assim, o seu DNA é oferecer essa comida, né? A nossa muqueca. A nossa muqueca, a muqueca capixaba. Que o resto é peixado. Você vai fazer um posicionamento de marca sobre um lugar gourmet, premium, que o cara poderia estar em qualquer shopping center, ou você vai falar de algumas horas com gostinho de mar, por exemplo. Então, o posicionamento, na verdade, você não se cria ele do zero. É uma formatação, é um processo que tem método, que tem teoria, que tem formas, diferentes frameworks, inclusive para quem quiser pesquisar na internet, acho que até se conversar com o chat e falar, me faça algumas perguntas para descobrir o posicionamento. Acho que nunca a IA respondendo, acho que sempre conversando para a IA te perguntar aquilo que ela precisaria saber para desenhar o teu posicionamento de marca. Muito bom. Então, acho que é sobre isso. Você não pode acreditar que um posicionamento de marca ele é sobre criar uma imagem nova, um novo DNA. Na verdade, é um processo de formatação, de contar uma boa história, e aí é super importante o método, ter profissionais envolvidos nisso, para revelar aquilo que é o seu diferencial. Agora, se por outro lado você, não tem um diferencial, ou o teu diferencial não é capaz de atrair cliente, aí muito provavelmente você precisa de um processo de transformação do seu negócio e não só chamar uma pessoa de marketing para dizer, olha, meu restaurante está vazio, eu preciso que você desenvolva uma nova proposta de valor. Show. Se esse profissional de marketing mergulhar até cardápio, até diferencial, até o DNA, aonde eu tô, qual é o público, o que eles gostam, aí muito provavelmente pode dar certo, mas não pode ser algo que faça de forma, assim, superficial. Artificial. Tem que ter profundidade. Também. Cara, eu faço um paralelo aqui. Muito obrigado pela resposta. Imagina. Novamente, elucidante. Eu faço um paralelo ao meu @turma, né? Eu sou garoto propaganda ainda da Dalcol e a galera me pergunta, mas como é que você faz isso e tudo não sei o quê, como é que você faz? Eu falo, cara, tem que ser você. Porque se você criar um personagem, primeiro que ele cansa o personagem, né? Segundo que uma hora ou outra você vai dar uma escorregada e vai sair do personagem. Eu sou, no Instagram da Dalcol, do mesmo jeito que meus funcionários me veem. Uhum. Meu irmão, assim, botar um videomaker atrás de mim seria melhor porque eu não teria que ficar cansando meu braço ali de fazer o @turma. Mas, cara, é do jeito que eu sou. Agora, crie-se, se eu criasse outra coisa, vou te dar um exemplo. Ontem, um vídeo que eu passei na palestra, eu criei um personagem. Aquele vídeo da cultura, que eu fiz aquele vídeo há 4 anos atrás e eu estava assessorado por uma outra empresa de marketing. Cara, mas como é para os funcionários, tem que ser formal. Aí tá lá eu, que falo desse jeito aqui, olá. Fizeram um rebrand seu. Não tem como. Botaram eu de William Bonner. Te posicionaram numa casinha que não é que sua. Não é minha, que não é minha. E não é a cultura da empresa. E às vezes o cara vai ver aquele vídeo lá, vai ter verdade naquele vídeo, porque eu passo a cultura da empresa, mas o cara vai ver o cara do @turma do corredor. E aí, máquina, bom demais? Como é que foi as entregas hoje? Fala pra mim. E ele vai ficar confuso, cara. Ele vai ficar confuso. Então, assim, não crie um personagem, turma. Se eu posso contribuir com essa roda de conversa aqui, não crie um personagem. Seja você mesmo. Mas, Elídio, eu não tenho confiança na minha fala. Às vezes eu falo errado. Irmão, esse não é você? Então fale errado, velho. E autenticidade. Autenticidade é isso, cara. Autenticidade vale para pessoas, conteúdos e vale para marcas. Porque se você promete uma coisa e entrega outra, é melhor você ser transparente, dizer estamos evoluindo, tratar reclamação, ligar pro teu cliente, pedir desculpa e falar, olha, pisamos na bola. Autenticidade vale para uma conversa, vale para comunicação, vale para criadores de conteúdo e para tudo. A turma me pergunta como é que faz. Mas eu falo muito devagar. Irmão, então fale devagar no Instagram.
Ah, mas eu tenho isso, não sei o quê. Cara, seja só você lá. Só você. Ninguém quer ver um personagem. Personagem a gente vê desenho, a gente vê novela. As pessoas querem ver como nós somos, pô. Agora, na era da inteligência artificial, onde a Bio- gente vai nem aflorar. sabe muito bem o que que é é, verdade, o o que que não não é, Isso aí. seja autêntico. Seja autêntico. As pessoas Massa. querem se conectar com pessoas. E para quem cria conteúdo, no teu caso, as pessoas se conectam muito mais com pessoas do que com propaganda. Sim. Também fica a Uhum. dica para quem faz rede social. Não quer dizer que todo mundo precisa ser influenciador, mas volta no tema da autenticidade. Quando é verdadeiro, quando você percebe que a pessoa está ali expondo algo que acontece de Fato, fato, o engajamento é completamente diferente. Acho que muitos anos muitas marcas, melhor dizendo, passaram o erro de querer comunicar em TikTok e Instagram como se fosse publicidade. Sim. É conteúdo, é real time, é bastidor. O que engaja é completamente diferente do que uma bela produção e um texto sem gaguejar. Show. Voltando a falar de posicionamento aqui, a gente foi para outro viés, mesmo interligado. Sobre o posicionamento, né? Atenção aí, cliente da Dalcol de esfirreria. Qual era esse posicionamento no Habib's? Cara, chama todo mundo. Vem todo mundo, chama todo mundo. O Habib's, ele e sempre foi, né? Sobre galeras. Cara, jovens. É verdade. Mesas. Acho que talvez aqui em Vitória, né? Não tenha tanta memória viva, porque a marca acabou saindo há algum tempo, mas assim, quem nunca comeu uma caixa de esfirra sentado na sarjeta ou no capô do carro depois da balada? Quem nunca passou depois de uma festa em 10, 15 adolescentes e senta lá e pede 100 esfirras? Rafael, eu tô tentando puxar na minha memória de moleque e eu não tô conseguindo achar a vez que eu fui no Habib sozinho. É isso. Ou em Isso, casal. eu ou também, eu tô aqui. Na época eu era, né, adolescente. criança, adolescente ali. Isso. Eu fui em muitos aniversários, porque eles tinham um espacinho Aham. reservado pra festa. Eu fui em muitos Depois da aniversários. igreja. Depois da Antes de subir o igreja, Morro do Moreno. com a galera. Mas eu acho que, por exemplo, eu, meu pai e minha mãe, acho que eu nunca fui. Era não é? sempre realmente em bando, né? É muita galera, assim. Tinha uma coisa que eu também gosto muito de observar, né? E, obviamente, esse trabalho era de um time bastante grande, muita gente competente junto. Mas eu gostava muito de ir na loja e ficar entendendo os clientes. E acho que, aos poucos, assim, a gente também, em alguns momentos, cai em algumas armadilhas, né? Começamos a fazer mais comunicação de coisas individuais, de valor individual. Eu tenho uma esfirra, portanto, né? E no fundo, o que a gente percebeu, assim, depois de fazer alguns trabalhos, é que não era sobre o produto, é o que está em volta dele. É sobre o momento, né? Momento. E aí, isso você percebe que é verdade, primeiro, observando, e segundo, conforme você vai trabalhando essa vertical, esse posicionamento, melhor dizendo, você vai sentindo que dá liga. Você vai sentindo que pega. Então, você faz uma ação, nós fizemos na época uma campanha de Copa do Mundo, né? E Copa do Mundo num momento onde todo mundo se reúne, né? Uhum. E era sobre combos de galera, era sobre a caixona de esfirras, enfim. E deu muito certo. Outra campanha que Bombou. deu muito certo, o rodízio de Bibi Esfirra, porque a gente queria resgatar aquele jovem, a galera, Uhum. aquele espírito de vamos lá, vamos comer e Vamos vamos se competir. divertir, vamos competir. Vamos ver quem aguenta mais. quem aguenta até mais. Eu tô passar na mal. 35ª. E eu acho que esse é um posicionamento que, assim como vocês tiveram essa reação, né? É isso que eu falo sobre verdades da marca. Não Cara, é chegar alguém e falar assim, nós vamos agora focar em galeras. Eu me sinto como se eu Uhum. tivesse ligado 2 fios. Eu era um poste e agora você é um poste. Ligou aqui, cara. Realmente explodiu no meu cérebro agora. É isso. Ó, turma, você que é de esfirreria, pega a dica, vai que, né? Você consegue ir nessa toada de Habib's aí. Agora fala pra mim qual que era o do Madeiro. Cliente da Alcool, hein? Cara, o Madeiro, ele culturalmente é um lugar de excelência operacional. E volto a dizer, tem muito a ver com o DNA dos fundadores, no caso do fundador, a cultura que você acredita, os seus diferenciais, aquilo que você trabalha diariamente, né? E a gente começou a fazer um trabalho de posicionamento de marca quando eu estive lá, que a gente conversando também com alguns clientes e fazendo algumas pesquisas,
A gente chegou assim num insight poderoso que era o cliente que vai ao Madeiro, ele não quer pensar em mais nada, ele não quer ter dor de cabeça, ele não quer pensar se vai demorar, se a comida não vai chegar boa, se o chopp vai estar gelado, se a caipirinha vai estar no ponto. Ou seja, era uma relação muito de confiança, Sim. de garantia de procedência e garantia de qualidade. Um público que topa pagar um ticket médio maior por Pra um ter essa serviço, segurança por um de- ambiente. Padronização ali. Exatamente. E aí a gente, fazendo um trabalho também nesse sentido, a gente chegou num posicionamento que é Madeiro apaixonado por todos os detalhes, né? Porque, de fato, isso é uma verdade da marca. Na escolha dos ingredientes, no processo de produção, na qualidade da fábrica. A gente falava, não defuma o bacon por 5 horas, defuma por 6 horas, porque é com 6 horas que é o atinge. detalhe do detalhe. Então, Eu, como cliente, eu percebi, assim, realmente esses detalhes do Madeiro. Eu sempre gostei do Madeiro, porque é minha área, né? É muito... Na realidade, eu desafio alguém, né? Nem sei se é válido. Mas a achar um ketchup sujo. não tem. Não tem. E pro nosso cérebro, ó que viagem, hein? É quase decepcionante não achar o ketchup sujo. Porque A gente tá boquinha, acostumado porque a a gente tá abrir e acostumado com a porque boquinha em do casa ketchup tá, sujo, né? meu irmão. Em casa tá. Por que aqui não tá? O que esses caras estão fazendo? Mas você sabe que É quando a bizarro. gente fala que cultura é a alma do negócio, é justamente esse o ponto. Não adianta você ter uma promessa premium, diferenciada, e você chegar e tiver um problema de qualidade, você tiver um problema de ambiente, de serviço, do ketchup, enfim, isso anda muito aliado. De fato, a cultura é a alma do negócio. O Madeiro, ele fala dia e noite sobre tudo que envolve qualidade e sobre todos os detalhes. Então, a gente, obviamente, para criar uma narrativa para o público, um storytelling interessante, a gente precisava dizer de todos os detalhes que a gente cuida para que essa experiência seja perfeita. Contigo. Bom, muito bom. Rafa, e o que você acha? Como que uma marca pode gerar valor de verdade para os seus consumidores? Como ela pode ser escolhida, né? Dentro de tantas, como a gente falou aqui, num universo de milhões de opções. Como que uma marca do food service gera valor para os seus clientes? Eu acho que é na entrega. Um grande... Às vezes, assim, a gente sabe que não é fácil ter um restaurante grande, pequeno, ter uma rede, ter 10, 20, desafio de cuidar de colaboradores, de retenção, de recrutamento, etc. Mas se fosse para resumir em uma coisa, entregue mais do que você promete, surpreenda o seu cliente, né? Mas prometa também, porque eu acho que não adianta você ter só uma estratégia para atrair cliente e não ter uma estratégia para não perder cliente. Costumo dizer que churn deveria ser um dos indicadores mais importantes de qualquer empresa, porque é uma baita jornada até você conseguir que aquele cara Fazer o cadastro ali, fazer entrar. o pedido, E caro. ir pegar o carro, estacionar, descer no teu restaurante, às vezes num shopping, tem um monte de opção. Então, assim, faça valer, né? Eu acho que a hora da verdade, honrar os esforços, é super importante. Todo mundo que está no teu restaurante fez algum esforço para estar ali, então honrar os esforços é muito importante. E no mais, eu acho que, assim, você precisa... tem um ditado, né, que fala que galinha que bota ovo e não cacareja vira pato, porque você precisa comunicar. Sim. Não pode ser um bom segredo bem guardado, né? Então, assim, se for para começar por alguma coisa, comece pela experiência do cliente. Começa pelos detalhes. Começa pela qualidade do guardanapo, dos pratos, do ambiente, do serviço, da forma como a recepcionista recebe o cliente. Isso não custa mais. Isso Sim. custa a mesma coisa que ter uma recepcionista e ter uma recepcionista treinada na cultura da empresa. A embalagem, às vezes, pode custar um pouquinho mais, porque você escolhe um material diferenciado, mas, enfim, eu acho que construir valor é quando você consegue, de uma maneira muito verdadeira para os clientes, entender os diferenciais dele, entregar isso de uma maneira surpreendente e potencializar isso em comunicação, gerando uma percepção em volta do que você faz. Massa. Lá no Divino, a gente trabalha muito essa premissa do valorizar o cliente que escolheu estar lá com a gente.
A gente tem muita gente que tá comemorando aniversário e aí quer deixar o bolinho lá na geladeira. Então, o que a gente treina muito com a equipe é isso. As pessoas não estão indo lá para comer. Elas estão indo lá para viver um momento em família, para ter um momento feliz, agradável. Então, a nossa parte, como forma até de agradecer a escolha, a preferência por ter ido lá, é ter um bom atendimento, é aquele cara que tá sempre lá, é chamar ele pelo nome, é saber qual mesa que ele gosta de sentar, é poder fazer um diferencial, uma surpresa pro cara que tava lá fazendo aniversário, né? No ano passado, a gente desenvolveu uma caixinha de aniversário, então a gente sempre deu uma sobremesa, um brownie, um drink, alguma coisa assim, e agora a gente vai a caixinha que vai os souvenirs do Divino ali, um copinho, um abridor de cerveja, né, que tem toda, como é um bar com a temática mais carioca, a gente tem samba, feijoada, a gente criou algo bem característico, assim, com a carinha do Divino, e agora a pessoa, antes de ir, ela já pergunta, eu ganho presente como? Eu vou ganhar o meu kitzinho. Como é que eu ganho meu kit, presente, né? meu kit do Divino? E a gente quer que a marca vá embora, né? Não quer Exato. que fique lá, quer que vá para casa das pessoas, né? Que legal. A gente teve um cliente que foi para os Lençóis Maranhenses, levou um material de merchandising que a gente fez, que foi uma camisinha de long neck, né? Um porta long neck. E tirou um monte de foto, e mandou, e marcou. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar realmente sempre pensando em valorizar o tempo do cliente que está lá com a gente, né? É melhor você ter um cliente indo 10 vezes do que ter 10 clientes indo uma única vez. É mais, como dizem, né, que é mais caro você atrair o cliente do que você reter ele lá. Sem dúvida. Muito mais. Sem Então, dúvida. é isso. E, Rafa, a gente tem, de alguns anos pra cá, ouvido muito falar, né, da galera do marketing, assim, fidelização, advogado da marca, cara que vai defender seu negócio, né, qualquer coisa. Se der um BO, rolou uma confusão lá no Instagram da vida, no Twitter, o povo vai lá e é esse cara que vai defender a sua marca e tal. Como que a gente constrói isso? Como é que a gente consegue transformar esse cliente num defensor da nossa marca? Essa relação quase nunca ela é muito justa. Se você buscar uma justiça nisso, é difícil, porque a maioria dos restaurantes tem um índice de reclamação 2%, mas quando isso toma proporção de uma rede social, de um boca a boca, eu acho que é muito difícil, é muito preocupante, né? Eu acho que assim, o que eu costumo dizer é que a reputação, a imagem de marca, ela é algo que você precisa regar todos os dias. Todos os dias. É quase como você ter a sua hortinha lá e todo dia você precisa ir lá e regar a tua horta. Mesmo. Cultivar. Porque pode acontecer deslize, pode acontecer uma reclamação, você pode pisar na bola. Agora, quando você repete coisas positivas diariamente em comunicação, no teu conteúdo. Então, supondo que você pode estar com algum problema de percepção de qualidade. E percepção mesmo, porque às vezes existe problemas reais, pode ter um problema de qualidade. E acho que o feeling do empresário é muito importante nessa hora, porque é muito comum ter gente que fala, não, meu produto é o melhor do mundo. Mas no final do dia as pessoas não acham isso. E tem gente que fala, pô, meu produto é o melhor do mundo. Aí você conversa com o cara que saiu de lá e fala, meu, esse cara tem o melhor produto do mundo, né? Então aí é você realmente construir mais, trabalhar em comunicação, autenticidade. Acho que eu volto nesse ponto. Porque quando você vai construindo e vai tendo diferentes formas de reforçar aqueles seus diferenciais, aquelas suas imagens, você vai ficando mais blindado. Você vai ficando mais casca grossa. E eu não diria que talvez alguém vá te defender, mas assim, a chance de quem já criou uma percepção pela tua marca, quem já teve uma experiência positiva, ser influenciado de alguma forma por alguém é muito menor. Então, no final do dia, assim, foca naquilo que é o básico muito bem feito. Foca na tua experiência do teu cliente, foca em comunicar seus diferenciais, foca em ter uma estratégia de comunicação que realmente construa aquilo que é importante para as pessoas, para o teu setor, que você faz melhor que a concorrência, e aí aos poucos você vai blindando a marca. Não existe nenhuma marca que esteja blindada. Acho que 100% não tem nenhuma. Qualquer marca, se amanhã ou depois alguém posta um vídeo de problema de higiene e qualquer coisa do tipo, e aquilo é um fato, você, assim, eu costumo dizer que, assim, é um risco
que muito provavelmente você não consegue só dar uma polidinha. Você vai ter que um entrar... estrago grande. É um estrago grande. Então, acho que é nessa linha. Você ter muito mais coisas positivas e comunicar isso. Percepção não é... A gente tá o dia inteiro envolvido no negócio. Às vezes a gente fez pesquisa de preço da concorrência, a gente sabe todos os preços da concorrência, e aí você fala assim, poxa, mas o meu hambúrguer é o mais barato e eu não consigo atrair cliente. Aí você para e vai conversar na rua, aí o cara fala assim, por que você não vai na minha hamburgueria? Você não acha o meu preço bom? O cara fala, qual o preço? Nem sabe que você existe. Não sabe. Você tá o dia inteiro no negócio, você sabe que você tem o melhor preço, você não pesquisou a divulgou o concorrência, você ficou tirando foto dos outros, só que em nenhum momento você fala de preço. Tô dando um exemplo de preço. Ou você trabalha com blend de carne premium, diferenciado. Aí você fala, pô, meu hambúrguer é mais gostoso. Mas quem nunca Você comeu, falou? você nunca falou, você não conta isso pra ninguém. Então é importante criar percepção. Falar disso e falar de maneira consistente. Não é falar Bacana. sempre a mesma coisa, mas é falar de maneiras diferentes sobre o mesmo assunto. Show. A gente sabe que o food service é um mercado muito prático, né? Muito literal ali, que gosta muito de ferramentas. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com premissas de mercado e tudo mais. Como que a gente transforma, como que o dono do food service transforma ali o posicionamento em aumento de vendas na prática? Olha, eu acho que o posicionamento de marca ele é sobre um filme, não é uma foto. Então, Tá, elucida pra gente. é algo que você faz para ser duradouro, é algo que faz para construir imagem e é algo que você faz para melhorar a tua reputação. Você vai escolher alguns pontos importantes e você vai trabalhar isso de maneira contínua, consistente, porque não adianta você cada dia falar uma coisa e Sim. dispersar para construir esse valor. Ele se torna aumento de vendas, e isso pode ser, não estou falando sobre tempo, estou falando sobre estado, de certa forma, quando você consegue integrar as coisas. Então, eu dei um exemplo aqui na pergunta, 2 perguntas atrás, que era qual era o posicionamento do Habib's, e eu comentei que a gente, a partir de um posicionamento entendendo esse cliente, a gente fazia campanhas para a galera e isso dava muito certo. Na WeCoffee, que é uma rede de cafeteria, mas que a gente vende muito doce, muitos pães doces, bebidas com chás. A gente entende, nosso posicionamento é ser disruptivo, é ser uma cafeteria inovadora. Se eu não tiver as novidades, eu não transformo isso em aumento de vendas. Não adianta eu dizer que eu sou extremamente inovador, mas o cara foi 3 vezes e estava tudo igual. Então, você começa a entender. O meu cliente é de qualidade, conforme eu comentei com o Madeiro. Cara, esse cara você só não pode pisar na bola. Você vai... E aí você vai surpreendendo. Eu não necessariamente é propaganda, mas quando chegar, eu vou ter um welcome drink. Sem álcool, algo... Né? Eu sou o restaurante de frutos do mar e eu vou fazer aqui uma batidinha com a fruta regional. Então, eu acho que assim, você vai transformando isso quando você vai tangibilizando. Quando deixa de ser um texto, manifesto, bonito, conceitual, e você entrega isso na prática. Metrifica isso ali? Metrifica. Eu acho que tem formas de medir isso, né? Primeiro que assim, eu acho que toda conversa, principalmente hoje nas redes sociais, você precisa conseguir engajar as pessoas. Sim. Não adianta ficar só postando foto de produto e ser um catálogo de hambúrguer, um catálogo disso. Você precisa ter uma narrativa de marca, você precisa construir os diferenciais. Não vai ser mais volume sem... Aí você tem lá uma rede de picolés tropicais, né? Você percebe que no verão isso aumenta muito as vendas. Estou dando um exemplo aqui qualquer. Eu não vou falar de chocolate no verão. Eu vou falar nem sei se tem, tô dando um exemplo puramente. Então, o fato é, quando você começa a criar tangibilizações disso, você começa a transformar em aumento de venda. Volto no exemplo da collab da WeCoffee. As pessoas gostam de novidade, as pessoas gostam de um produto instagramável e gostam de uma experiência temática. A gente vai atrás de uma franquia, a gente fecha um acordo de licenciamento, a gente desenvolve produtos, a gente faz cenografia na loja, e uma das coisas, curiosidade, as lojas que têm cenografia, elas
crescem muito mais a venda do que as outras lojas que Exato. também têm o mesmo produto de Harry, também têm as mesmas coisas. Por quê? Porque essas pessoas estão buscando uma experiência temática. Ela quer entrar numa loja que a parede está com uma intervenção. Então, quando você tangibiliza isso, né, eu acho que você consegue gerar valor de verdade. Agora, por outro lado, você, obviamente, pode fazer outras coisas. Você pode ter uma promoção, você pode entrar numa sazonalidade de Páscoa, de férias, etc. Não necessariamente só faz campanhas que apontem para o teu posicionamento, mas é importante você não ter essa quebra e não gerar um ruído entre a marca e o que você está promovendo. Ainda nessa pegada de tangibilização, quais indicadores ali mostram que esse posicionamento está funcionando ou até quais que mostram que está indo para o buraco, Traim? Bom, primeiro assim, quando a gente fala de comunicação, eu gosto muito de olhar para o engajamento, para as conversas. Uhum. Eu fico lendo comentário de post. Não fico só olhando os insights que a plataforma dá, fico lendo comentário. Até porque, às vezes, aparece coisa que você precisa agir, precisa corrigir, né? Segundo, vendas. Consultorias de graça, né? O cliente aí te dá tudo o que você precisa. Você precisa parar e escutar. Ou perguntar. Segundo, alguns indicadores de venda. Porque todo mundo tem que pagar a conta no final do mês. Então, eu lancei um produto, ninguém comprou. Isso aqui não faz sentido com a minha proposta de valor. Eu lancei um produto, foi um sucesso de venda. Eu preciso criar mais desses. Um exemplo, eu vendo muito bacon. Eu vou criar versões de bacon. Eu vendo muito sanduíche de frango. Eu vou criar variações de frango. Acho que o próprio mercado ensina isso pra gente. Quando a gente fala de foque naquilo que você já é bom, né? Porque muitas vezes a gente fica vendo que a inovação tá fora do apelo da marca e do que a gente... Combina, não né? combina. Fica fora do contexto da própria empresa. Exatamente. Então, acho que assim, dados de venda, participação do produto no teu mix, fluxo de clientes, se é uma campanha que tem uma característica específica de horários do dia, olhar, obviamente, todos os dados... E eu acho que, principalmente também, vai à rua, vai para conversar com o cliente e bate um papo, bate um papo. Não precisa ser 100, não pode ser 1 ou 2 para não ter um viés, mas captura o sentimento, né? E aí eu acho que, quando a gente fala de aumento de vendas, não é fácil. Sempre tem outros fatores. Sim. Você precisa ser competitivo frente à concorrência. Você precisa ter esse olhar do cliente que eu acabei de comentar. Você precisa ter capacidade. Hoje a gente fala de delivery, né? Ontem surgiu lá temas importantes, elevados. Será que a cozinha está preparada para essa nova demanda? Você tem que ter estratégia de canais. Passa por um monte de coisas. Mas dá para... Tudo fala, né? Se você lança um hambúrguer com uma porção de batata frita e a primeira coisa que acaba é a batata frita... O cliente está dizendo, eu estou adorando essa batata que vem junto com o hambúrguer. Agora, se você pede um hambúrguer, vê uma porção de batata, e quando você vai recolher a mesa e o teu cliente foi embora, sempre tem 20%, 15% da porção de batata, o teu cliente está dizendo que ou não está gostoso ou tua porção está muito grande e você podia reduzir custo e melhorar o preço para ele. Tudo fala, né, no seu negócio. Eu já ouvi em um podcast que a melhor consultor é a lixeira, né? É uma boa. Que tá na lixeira, a lixeira diz muito sobre o consumo ali do food service, né? Cara, tá de forma sobrando, prática, a sim. gente já viu, a gente já mexeu em tamanho de produto, porque a gente olhava na mesa lá, o milkshake sempre tem 15%, 20% no final. Então, o cliente está dizendo pra gente, teu produto é grande. Eu não estou conseguindo tomar o teu produto inteiro. E aí, obviamente, eu podia ter pago 10%, 15% a menos do valor, que ia ser bom para todo mundo. Então, tudo fala, né? Os dados de venda falam, os dados de engajamento, os comentários, conversar com o cliente é muito rico. E quanto mais dados você tiver, mais inteligência de negócio, melhor. Show. Contigo, Érica. E levando o papo aqui para um lado mais criativo, o que para você acha que influencia mais a criatividade? De onde que nascem as ideias? Assim, principalmente lá na WeCoffee, né? Que, cara, tem sempre coisas muito novas, sempre tem novidade, tudo é muito lindo, é tudo muito diferente. Isso vem mais de um briefing, da galera sentar e estudar o que a gente vai fazer, do caos ou dos clientes? De onde que vem mais o feedback que vocês usam, assim, para criar coisas novas?
Olha, eu acho que a criatividade, ela tem que ser parte da cultura. Porque quando você tem uma cultura de criatividade, você tem digamos assim, um espaço seguro. Seguro que eu digo é porque não é que pode errar, mas assim, claramente naquele ambiente se valoriza uma boa ideia, se valoriza uma novidade. É permitido É inovar, permitido, né? exatamente. Então, um critério lá que é dos nossos fundadores e que eu particularmente fiquei apaixonado, porque a gente que vem do mundo de comunicação, de marketing, assim, tem coisas que muitas vezes você fala assim, nossa, isso aqui é muito bom, né? E lá a gente tem um critério que quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente se pergunta, alguém já fez antes? Alguém já fez? E aí, se tiver feito, é descartado, por exemplo? Não digo que é descartado. Mas pode ser alterado, A gente né? vai tentar tornar isso único, exclusivo. A gente pode ser um baita insight Sim. poderoso. Sei lá, vou dar um exemplo. Milkshake proteico, um exemplo. Tem um monte de gente fazendo. Mas a gente vai se desafiar como que a gente faz isso de uma maneira que é só nossa. Então, acho que é cultura. É cultura que eu digo assim, é DNA da marca. Você precisa criar um espaço criativo. Em agências, eu acho que o grande valor assim das agências é que criatividade faz parte da agenda. Sim. Faz parte da agenda visitar coisas, faz parte da agenda viajar, faz parte da agenda assistir bons cases, faz parte da agenda repertório, né? Então, eu acho que no fundo, você tem que criar um ecossistema. É quase como tratar da temperatura, da umidade, para que essa muda floresça da melhor forma. Bacana. Porque eu já vi pessoas que não são tão criativas entrarem em ambientes altamente criativos e se descobrir. E já vi Aflorarem. gente altamente criativo, vai para uma empresa que não tem liberdade criativa E o e cara o cara murcha. vai pum, 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 pum. Né? Eu não me considero uma pessoa mega criativa no sentido de criação mesmo, de publicitária, novas né? ideias. Mas eu procuro criatividade nas pequenas coisas. Se eu percebo que o cara tá virando o cardápio na loja e aquele jeito dele virar o cardápio não tá muito bacana para ele e eu vou criar um negocinho aqui, para mim isso é criatividade. Sim. Bacana. Não precisa reinventar a roda, né? Olha que bacana, a WeCoffee tem uma bebida que é o Salt Cream, é uma marca registrada da WeCoffee. E ela é um smoothie com uma base de frutas, um smoothie e um creme levemente salgado de cream cheese, que é o Salt Cream. E foi desenvolvido um copo também, eu não estava lá, mas eu acho extremamente criativo, que ele é um copo que ele tem um bico e ele tem um espaço para canudo. Porque como ele é uma bebida que tem 3 camadas, no bico, quando você tomba o copo, ele te traz uma experiência multissensorial que soma a base Os de cremes. frutas com gelo com a o creme. espuma, Se você quiser tomar de outra forma, você põe o canudo, mexe, etc e tal. Então, isso para mim é um baita exemplo de criatividade. É entender o diferencial do produto e trazer isso para toma em pé ou tomo deitado. Simples assim. Vão ter os dois Exato. públicos, né? Então, criatividade para mim pode estar em tudo. Muito bom. Isso é interessante porque eu, quando tomo esse café gelado, frappuccino, essas coisas que tem o creme em cima, às vezes eu fico com canudo, puxando o creme, Puxando. colocando uma dificuldade. Porque Doses homeopáticas. sim, o brasileiro ele se divide em 2 povos, né? Quem coloca o arroz por cima do feijão e quem coloca o feijão por cima do arroz. E A quem mesma come coisa a acontece... coxinha pelo bico e quem come pela base. Aí, a mesma coisa com o WeCoffee, é isso? É mais ou menos. Bacana demais. Mas aí, como o WeCoffee é democrático, atendeu todo mundo. Atendeu os dois, Todo os mundo. dois públicos. Massa. Muito bom. E conta pra gente, Rafa, o que você achou do evento? Assim, o que chamou mais atenção lá ontem no Food 360? Olha, para mim, eu achei um evento muito bacana porque eu acho que quem tá buscando conhecimento saiu da zona de conforto. Eu acho que tudo na vida, seja no food service, em marketing ou no empreendedorismo, a gente sempre reflete onde estou, aonde quero chegar e como eu vou fazer para chegar lá, né? E eu acho que conhecimento é fundamental. Eu acho que volto a dizer, às vezes a gente começa uma coisa que engata numa outra, e descobre uma outra que traz uma solução incrível, porque simplesmente você saiu ali do dia a dia, da correria, do operacional,
para tentar tirar um pouco a cara da lama, como eu brinco, logicamente carinhosamente falando, porque não é fácil ser empresário, né? E quanto mais você entra para dentro da operação, dos problemas, menos você vê a solução. Então, eu achei o evento fantástico, palestrantes muito bacanas, né? Acompanhei a maioria das palestras e eu acho que, assim como vocês mesmo disseram, né? Dedicar um tempo para a formação de pessoas, governança, gestão, eu acho que isso é fundamental. Eu adorei participar e acho que as pessoas também gostaram porque todo mundo ali saiu com um pouquinho mais de conhecimento de como tocar os desafios do dia a dia. Ai, que bom. É uma coisa que eu sempre gostei de estudar, de estar atualizada, de correr atrás. Vira e mexe, estou em São Paulo fazendo curso. Mas, né, concordo com o Elídio de que a experiência ali, o dia a dia, né? Eu que tive uma passagem, uns 3 anos aí na Ambev, que eu falo que foi uma faculdade com um MBA, com PhD, com tudo junto, né? Porque é uma escola mesmo ali, uma experiência muito incrível. Mas eu gosto muito de estar em evento, em curso, para me atualizar. E a gente, com o Food 360, teve esse objetivo de trazer isso, porque é o que você falou, é o cara que não consegue tirar a cara da lama. A gente sabe que ele não vai pegar um avião para ir para São Paulo. Sim. Ele não vai lá no Rio, né? A gente, talvez com uma visão de mundo um pouco diferente, a gente vai fazer pesquisa de mercado para alguns clientes, a gente vai para BH, a gente vai para São Paulo, a gente vai para Rio, para conhecer o mercado, ver o que o pessoal tá fazendo de legal. Mas a gente sabe que não é todo mundo que consegue fazer isso. Precisa pelo menos do primeiro degrau. Isso, cara, tomara vezes... que o Food 360 tenha sido o primeiro degrau do cara. Né? E que ele fala assim, rapaz, experimentei, gostei, evoluí, ele vai colocar em prática tudo que ele aprendeu lá, vai demorar um tempo ele falar, ó, isso aqui já não é mais suficiente pra mim, entre aspas, agora eu vou, capazão, pode ser, sei lá, o cara que seja o primeiro degrau, degrau dele, né? É isso. Fiquei muito satisfeito com o evento. E também. Um dia, né? Um dia só que a pessoa para, porque não é todo mundo que consegue parar para fazer uma pós, para fazer 1 mês de curso. Então, com um dia a gente conseguiu, acho que, colocar um pouquinho de tudo ali, né? A turma, assim, das coisas repetidas no NPS foi que teria que ser 2 dias o próximo evento. Não, o próximo evento tem que ser 2 dias. O próximo evento tem que ser 2 dias. Patrocinadores, os clientes, enfim. Mas foi muito morre, bacana. Né? Mas... A gente morre. Tudo bem. A gente, inclusive, nós estamos mortos aqui, né? Assim, turma, nós não dormimos nada essa noite, o pau quebrou direto. Não dormimos de sexta para sábado, de sábado para domingo. De domingo pra segunda. Eu já vinha uns 10 dias aí passando mal, eu não consegui fazer tudo, né? Somando uns 7 dias, eu devo ter no máximo estourando umas 14 horas de sono. Você tá doido, rapaz? Tem base, não. Mas eu acho que esse movimento que vocês fazem é muito bacana, muito nobre. Eu acho que tem muito valor nisso, né? E eu também sinto que o setor de food service, ele tem muito para trocar. Muito. Muito para trocar. As dores são, muitas vezes, dores parecidas, seja de gestão financeira, operação, marketing. Às vezes, com grandes marcas, você não tem, obviamente, essa conversa, mesa com grandes concorrentes e tudo mais. Mas, às vezes, depois você vê que o tempo passa e que, no fundo, primeiro que a concorrência é bom, te leva para um outro nível. E segundo que você pode aprender, é mais barato aprender com os erros dos outros, compartilhar conhecimento, eu acho que é uma coisa muito nobre. Tenho certeza que está tendo um papel importante aí para o setor de food service da região. Concordo 100%, porque assim, eu faço eventos menores também dentro da Alcool, assim, mês sim, mês não. A gente está com o projeto aí desse ano fazer pelo menos 1 por mês, talvez até mais de 1 por mês. São eventos menores de workshop, né? Eu trago um especialista, Daniel para falar de delivery, vamos trazer o Marcelo Liano para falar de CMV, enfim. O Vini lá da Yoga para falar de tecnologia dentro do... Enfim. E o que eu percebo que é mais rico são os mesmos caras que vão, assim, são maravilhosos. O Germa do Manchito, o Dudu do Hambúrguer, o Dudu do Deveras. Essa turma sempre vai e sempre tem uma troca muito rica no final. Que pra mim é o maior valor. Os meus clientes trocando, um melhorando o outro. Cara, eu olho aquilo ali como... Não me colocando acima deles jamais, tá? Mas olho como um pai orgulhoso, sabe? Ver uns 3 filhos estudando assim, passando em medicina na universidade. Cara, eu fico extasiado com aquilo. Eu me sinto realizado quando um cliente meu ajuda o outro e eu consegui proporcionar aquilo no meu ambiente.
Você tá doido. Pra mim é a vitória máxima. É isso. Isso aconteceu no Food 360 também, e a gente tá muito realizado com o evento, né? Sim. E eu tenho uma percepção, pode ser uma percepção só minha, mas que o setor aqui no estado, ele não é um setor que um vira a cara pro outro, sabe? Uhum. Eu tenho, lá no Divino, tenho a gente ranço tem ali. o Troia que tá na outra esquina. E é muito parceiro. Tem a galera que tá ali no Triângulo. Cara, Sim. acabou meu show, posso pegar aí, não sei o que, acabou meu serviço, posso... Então, é uma galera que se ajuda mesmo. Então, sim. é mais fácil até da gente conseguir colocar esse Isso. pessoal pra pensar junto, Exato. porque não tem essa coisa do... que se lasque pra lá, deixa se lascar, né? Esse é E bem tem legal. muito conhecimento, né? Eu, contando uma passagem aqui rapidamente, teve uma época que a gente estava com um desafio numa das empresas que eu trabalhei, e a gente chamou 3 consultores de produtos. Um era especialista de lanches, outro era especialista de drinks e bebidas, outro era especialista em comida mesmo, italiana. A gente estava também com um desafio ligado a isso. E eram pessoas, empresários, que tinham os seus negócios pequenos, 1, 2, 3 unidades, mas que agregou um conhecimento para a gente gigante, porque era a gente que ficava no restaurante, que entendia, Massa. que conversava com os clientes. Então, olha que maluco, contando rapidamente essa história, era uma marca de centenas de lojas fazendo consultoria com uma pessoa que tinha 2 lojas. Então, não existe aonde o conhecimento mora. Isso não é regra. Não quer dizer que quem é maior, tem mais dinheiro, vai contratar profissionais Isso é e muito só por verdade. isso vai acessar o conhecimento. O conhecimento é jornada. Isso é muito verdade. verdade, porque assim, a Dalcol é uma empresa grande. Vai um cliente meu lá, ele observa, eu dou um rolê com ele em toda a estrutura, ele... Cara, isso aqui não daria pra fazer dessa forma? Explode. Chama alguém, anota. Mas como você faria? Assim, troca isso aqui de posição, não sei o que. Não, a rampa lá que a gente tava, um cliente falou, cara, bota uma catraca aqui, ó, senão você vai ficar trocando o pistão por baixo pro resto da vida. Você colocou uma catraca com cabo de aço, você não vai precisar descer pra regular a dobra. Falei, gente do céu, isso é um gênio. É um Salvou consultor, sua vida. eu tô um ano aqui trocando pistão desse trem. Isso é muito verdade, cara. Isso é muito verdade. Muito verdade. Turma, partindo já para a reta final dessa entrevista maravilhosa com o Polacchini. Poxa, Polacchini, você não consegue vir morar pro lado de cá, não? Ah, dá pra vir quase Não, e sempre. trazer uma week-off pra Vitória, né? Coffee precisa vir pra cá. Precisa. Vamos fazer uma campanha, A gente turma? merece o week-off aqui. Vou levar um post-it lá Isso. pro comitê de expansão. Isso. Seguinte, por favor, entrem aí agora no Instagram de vocês, vai lá no perfil da WeCoffee e fala, queremos Vem pra WeCoffee no Espírito Vitória. Santo, beleza? Enxurrada de comentários. Isso aí. Ó, são 3 perguntinhas básicas aqui, papo, mas essa reta final sempre é um tete-a-tete, né? Se você tivesse que dar 3 conselhos práticos para donos de restaurantes que querem construir uma marca forte, quais seriam? Bom, converse com seus clientes, entenda tudo o que eles desejam, tudo o que eles gostam, tudo o que eles não gostam. Show. Tenha uma estratégia para atrair cliente e tenha uma estratégia para não perder cliente. Olhe demais para os clientes que você está perdendo, né? E busque sempre superar as expectativas do seu cliente a cada novo encontro. Com a experiência, com o serviço, com uma novidade, com um mimo, com um brinde, com alguma coisa que você possa oferecer que seja marcante para ele, que ele vai embora. Às vezes é uma folha de papel com giz de cera para o filho. Massa. Não importa o tamanho do investimento, mas supera a expectativa. Entenda o que ele está fazendo ali. Ele não saiu de casa só porque ele está com fome. Ele pegou a família, a mãe, a sogra, os filhos. Ele quer um rolê completo. Ele quer um rolê completo. Ele quer viver uma experiência, ele quer falar sobre as novidades boas da família e não ficar procurando o garçom. Então, supere as expectativas. Converse com o seu cliente. Tem estratégia para atrair mais o cliente. E para não E perder, Para não perder. olhe para os churns, para os abandonadores. Show. E sempre proporcione algo a mais. Supere a expectativa. Show de bola. Dentro de atrair ou reter, qual precisa de mais energia? Reter, Reter sempre. sempre. Maravilhoso. O mais importante do que você atrair um novo cliente é você não perder Perdeu. o que você já tem. Maravilhoso. Se você está perdendo cliente, você muito provavelmente vai se tornar uma máquina de queimar dinheiro em marketing, porque você vai ficar atraindo cliente e vai perdendo ficar do outro saindo lado. por aqui.
Show de bola. Para essa próxima pergunta, leve em consideração o nosso cenário atual, tá? Qual o maior erro que você vê hoje em marketing no food service? Eu acho que não gerar valor, não ter um diferencial. Não ter o diferencial. As pessoas comunicam muito, fazem espuma, mas não tem profundidade. Massa. Acaba demais. muitas vezes pegando qualquer trend. Eu não sou contra, tá? Tudo que aumenta alcance, você consegue impactar as pessoas de uma maneira mais barata, tem que ser criativo, tem que olhar para a internet como uma oportunidade, mas assim, nunca se distanciar daquilo que você quer construir. Você não pode ficar falando qualquer assunto, qualquer coisa você entra na conversa, porque no final do dia o efeito prático disso é mínimo para gerar valor. Muito bom, muito bom. Rafael, se o cara ouviu até aqui, se ele acompanhou o podcast até o final, ele merece um bônus, cara. O que você espera que ele faça amanhã no negócio dele? Senta na mesa, conversa com seus clientes, pergunta o que você faz que ele gosta, o que você não faz que deveria fazer, coisas que você faz e que não é importante. Conversa com os clientes da concorrência, entende o que poderia, o que ele gosta lá, o que pode ser para você também interessante. Trace seus diferenciais e a partir daí faça uma comunicação construindo esses diferenciais. E, Rafa, onde que o pessoal consegue te encontrar mais aí para continuar te acompanhando, aprendendo mais com você? Como eu disse, eu sou um pouco low profile, mas eu tenho o @RafaelPolacchini no Instagram. E eu também uso bastante o LinkedIn, Rafael Polacchini. Se quiser me achar lá, a gente pode bater um papo e continuar essa conversa. Polacchini com CH, viu, turma? Polacchini, né? Polachini. Sem Y. Show de bola. Cara, estamos chegando a um final desse episódio. Tô quase com uma lágrima aqui no rosto aqui. A cabeça fritando de ideias. A cabeça fritando, porque eu sou o cara do marketing lá também da minha empresa. Então, assim, queria mais. Nós estamos derrubados aqui, né, gente? Tá dando pra ver as olheiras lá do outro lado da cama. Mas, ó, agradeço a sua audiência até aqui, meu amigo. Se você aproveitar 10% do que a gente falou aqui hoje e aplicar pelo menos 1% desses 10%, você tá doido. Você já vai estar na frente de muita gente. Muito obrigado pela sua audiência. Érica, muito obrigado Eu que agradeço por ter sido a minha convite. co-host, meu braço direito aqui, esquerda, minha mente aqui, senão não ia ter portfólio pra entrevistar esse cara, parece. pô. Tá doido. Rafael, muitíssimo obrigado pela presença, Gui. irmão. Volte sempre ao estado, sempre que honra. precisar. E avalia morar aqui, porque isso aqui é bom demais. Pode deixar. Obrigado, Érica. Obrigada, Rafa, pela Foi um confiança. prazer. Um abraço, pessoal. Um beijo.